Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Dificilmente, né, eu apareci arrumada assim aqui nesse quadro específico, que é o Mulheres que Correm com os Loucos. Se você não sabe que quadro é esse, é um quadro que vocês me mandam seus e-mails com as suas histórias e a gente conversa sobre elas, assim, basicamente, é isso. E aí eu conto as minhas experiências, vocês contam as experiências de vocês e a gente vai meio que se ajudando. Se você quiser mandar a sua história, é só mandar pro askluisarossi@outlook.com. E eu tô arrumada assim, gente, porque eu tava gravando publicidade, mas vocês sempre me elogiam quando eu uso batom vermelho, né? Vou começar a usar mais. Enfim, bora lá que tá com os e-mails bem massa, que eu quero falar aqui com vocês. Tem esse primeiro e-mail aqui, cara, que mexeu comigo o e-mail, viu? Porque... vocês vão ver por quê. Na verdade é porque é relação, enfim, com o pai e tal. Vamos lá. Oi, Lu, meu nome é Frida, tenho 22 anos e sou recém-psicóloga. Bom, primeiramente gostaria de falar que sua beleza é só um detalhe perto da mulher incrível, dedicada e empoderada que é. Obrigada, amor. Esse e-mail não é sobre relacionamento amoroso, até porque vivo em um super saudável e feliz, coisa rara nos últimos tempos, né? Ele é sobre relação parental. Algumas vezes já ouvi você falar sobre o relacionamento com o seu pai ter não sido muito positivo. Não quero ser invasiva, mas sinto que temos alguma ligação por conta disso. Não precisa se preocupar em falar sobre esse tema, tá? Aqui é só uma reflexão mesmo. Aos 7 anos, precisei lidar com a separação dos meus pais. Na verdade, isso não foi um problema pra mim, porque era algo que eu desejava muito, já que com essa idade eu consegui entender que o relacionamento deles era extremamente abusivo. O que eu não esperava é que eu iria perder uma figura importante para a formação da minha personalidade. Calma, sei que consigo e consegui ser uma boa pessoa sem ele. Você é muito esclarecida, né? Você faz terapia? Será? Deve fazer, né? Porque eu acho que é obrigatório fazer. Que é obrigatório, gente, fazer terapia? Quem é psicólogo na faculdade, assim? Meu pai tem um bom coração, mas não conseguiu continuar sendo um pai presente. Todos os relacionamentos dele, eu procurei ser compreensiva e sempre desejei que ele encontrasse uma pessoa boa. Mas isso sempre se tornava um motivo pra ele sumir, não ligar, não se importar com o que estava acontecendo em minha vida. Ele não se preocupava com pensão, nada de novo por aqui. Com a minha saúde, com os meus sentimentos, nunca foi uma comemoração, apresentação minha na escola, nunca me ajudou com absolutamente nada, sem contar nas humilhações que eu já passei por causa dele. Sinto que sou muito privilegiada, sabe? Principalmente por ter sido criada por mulheres incríveis que me inspiraram a ser feminista todos os dias. Mas, querendo ou não, a ausência do meu pai me trouxe muitas sequelas. Eu nunca falei o quanto ele me fez mal. Ele não faz ideia que eu sofri e sofro muito por causa dele. Sou uma menina que não sei falar não, guardo muita coisa, me preocupo em ser perfeita pra todo mundo, pra não reproduzir o que meu pai fez comigo, e tenho plena convicção que isso não é certo. Choro muito sozinha, sofro de ansiedade e até hoje meu pai é minha dor, sabe? Muitos problemas e inseguranças foram por conta dessa relação disfuncional. Uma última reflexão que eu gostaria de trazer é que em algum vídeo você disse: antes eu precisava de um homem pra me validar, talvez por coisas que eu passei. Você acredita que esse trauma pode ter vindo da sua relação com seu pai? Até porque passei exatamente pela mesma coisa. Comecei a namorar com meu atual aos 13 anos e sinto que comecei a namorar pra ter uma presença masculina em minha vida, pra me validar como mulher. Triste isso, né? Mas o universo foi carinhoso comigo, me deu um presente, meu namorado é super parceiro, compreensível e consciente no que se diz respeito à responsabilidade emocional e afetiva. Lu, obrigada por esse espaço, que lindo seu papel. Tenho certeza que sua missão aqui está sendo cumprida com excelência. Tenho orgulho e admiração por mulheres como você e espero que um dia eu seja uma profissional da área da psicologia tão consciente e dedicada quanto você é com a sua profissão. Vamos à luta, você é foda. Tô aqui torcendo pra você ler. E eu li. Ai, cara, esse e-mail me tocou porque vocês me perguntam bastante lá no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, inclusive, sobre essa relação com meu pai. E é uma coisa que eu acabo não abrindo muito aqui, porque tem coisas que... Bom, eu já conversei muito com a minha terapeuta sobre isso. Muitas vezes eu me senti muito exposta aqui na internet. E é muito difícil você conseguir achar o limite do quanto que você quer expor ou não a sua vida, sabe? E eu, hoje em dia, coloco uns limites, é por isso que eu não falo tanto. Mas a minha relação com meu pai foi bem parecida com a sua relação. Meus pais se separaram quando eu era novinha, quando eu tinha 5 anos, né, como eu falei. E acabou que meu pai mudou de cidade, ele acabou vindo aqui pra São Paulo, né, e eu fiquei lá em Araraquara. Então, rolou essas coisas de não ter presença, de eu não ter tanto uma figura masculina. Na verdade, eu tinha, né, que é meu padrasto, mas enfim, é de um pouco diferente, é um pouco complicado. Eu entendo totalmente isso que você tá falando e eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso. Muitas. E é por isso que eu resolvi ler seu e-mail, pra falar pra você que você não tá sozinha. Eu até hoje, assim, a maior parte das minhas inseguranças, das minhas questões, todas são relacionadas
apegados a essa figura masculina que eu não tive na minha infância. Eu sou muito parecida com você nessa questão de eu não sabia falar não, agora eu tô melhorando, mas é difícil pra mim. Eu quero ser perfeita em tudo que eu faço, com todos. Pra vocês terem ideia, essa questão, eu sempre tentei ser perfeita pra todo mundo, pra tudo e todos, porque na minha cabeça, para as pessoas gostarem de mim e eu ter o afeto delas, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que me editar, eu tinha que me esforçar para as pessoas gostarem de mim, porque foi isso que eu aprendi na minha infância. Eu comecei a reproduzir isso eternamente na minha vida. Então, com todos os meus namorados, eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que me esforçar. Muitas vezes eu me editava, eu mudava o meu jeito inconscientemente, tá, gente? Obviamente, isso é inconsciente, para que essas pessoas não me abandonassem, porque foi isso que eu me senti, né, que eu senti na infância, que eu fui abandonada. E esse tipo de problema, esse tipo de questão, né, questão assim, com os pais, eu realmente acho que é muito importante fazer terapia, porque eu não tinha ideia do tamanho da minha questão relacionada a isso, sabe? Eu não sabia da onde que vinham as minhas inseguranças, por que que eu era do jeito que eu era, por que que os meus relacionamentos ficavam toda vez dando errado. Eu achava que eu tinha azar. Era essa... eu achava que eu tinha dedo podre. Mas eu não conseguia entender que por trás desse dedo podre tinha motivo, sabe? Não é o acaso, não é tipo, ai, que azar, eu só escolho o cara ruim. Não é isso. É um comportamento que eu estava repetindo por causa de crenças que eu tinha na minha cabeça, inconscientemente. Então eu sempre ia atrás de pessoas que provavelmente iriam me deixar, ou pessoas que não gostavam tanto de mim, porque daí eu queria fazer com que elas gostassem de mim pra provar pra mim mesma que eu valia a pena, pra provar pra mim mesma que as pessoas podiam sim gostar de mim, que eu era legal, que eu merecia amor. Ó, nossa, eu tô me abrindo aqui profundamente pra vocês, mas é porque, eu acho que eu consigo, falando as coisas da minha vida, eu acabo conseguindo fazer vocês ter algum insight da vida de vocês, sabe? Se vocês se identificam, né? E isso eu só fui descobrir na terapia. O porquê que os meus relacionamentos ficavam dando errado um atrás do outro, sabe? Porque eu buscava isso inconscientemente. Eu buscava isso. Então, sim, eu acho que essa questão de que eu precisava de homem pra me validar veio com certeza por causa dessa relação disfuncional com meu pai também. E eu também comecei a namorar muito cedo. Tipo assim, acho que meu primeiro namoradinho mesmo, pra vocês terem ideia, meu primeiro namorado que eu tive foi o que eu perdi a virgindade. Mas foi fofinho, viu, gente? Não me arrependo, não. Eu tinha 13 anos quando eu perdi a virgindade com esse cara, com esse boy. Mas foi fofo, porque ele também perdeu a virgindade comigo, foi bonitinho, a gente namorava e tal. Mas assim, eu comecei a namorar muito cedo, eu acho que por causa disso, sabe? Porque eu queria provar pra mim mesma que eu podia ser amada, que algum homem ia gostar de mim. Só que aí eu acabava que eu não era eu mesma, porque eu queria tanto que a pessoa gostasse de mim, eu tinha tanto medo de perder, de ser abandonada, né, na minha cabeça, que eu acabava só me editando pra fazer com que aquela pessoa gostasse de mim. E eu queria que você soubesse que é normal. Ó, você tem quantos anos? 22. Eu tenho 28, eu vou fazer 29 mês que vem. E até hoje eu me sinto assim também. Eu guardo muita coisa pra mim mesma. Eu tenho muita dificuldade de expressar os meus sentimentos quando eu tô num relacionamento. Muita dificuldade. Apesar de... Não sei se parece, né? Mas eu acabo sendo uma pessoa meio fria. Eu também sou ansiosa. Tudo isso tá melhorando muito com a terapia, sabe? E eu sei que todo esse medo de expressar meus sentimentos, toda essa ansiedade, todo esse negócio de ficar guardando as coisas pra mim, é por medo de falar com a pessoa e ela me deixar. Por medo de me mostrar frágil e ela me abandonar. Por medo de ser eu mesma e de ter emoções, por medo de sentir. Eu tenho medo de sentir, porque eu acho que eu meio que associei amor com sofrimento. Então não é só você. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo e também se identifique, que talvez não teve uma relação tão boa com os pais. Mas eu queria falar pra você que isso não te define. Que a menina que você foi há, sei lá, anos atrás, a menina que você foi quando você tinha 7 anos, que seus pais se separaram, você não é mais assim hoje. Hoje você é outra pessoa. E a dica que eu tenho pra te dar, que é o que eu tô tentando fazer, é olhar pro passado, olhar pro meu pai, olhar pras minhas relações todas com o olhar da mulher que eu sou hoje, e não a menina que se sentiu abandonada daquela época. E é muito esse negócio da gente fazer as pazes com o nosso passado. Eu tô em busca disso, eu acho que muita gente tá em busca disso, é uma busca constante, porque todo mundo tem questões do passado, da infância, de pais, de família, de namorados, todo mundo tem bagagem, todo mundo sofreu,
todo mundo teve relações traumáticas, a maioria das pessoas. E isso é uma luta constante mesmo e diária, e a disposição de você se desvencilhar, sabe, do passado mesmo. E eu acho que só de você enxergar isso já é meio caminho andado, porque eu só fui enxergar isso agora, com 28 anos. E vou falar pra você que me tirou um peso, assim, das costas. Então, espero que você saiba que a gente tá junta. Próximo, meu Deus do céu, hein? Foi babadeiro. Esse pra mim foi babadeiro, gente, porque pra mim é um assunto bem delicado. Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem, amor, e você? Vou ser direta. Estamos há 2 anos namorando. Nosso relacionamento é o melhor que eu poderia imaginar. Somos muito amigos e parceiros. Nossos amigos consideram a gente o melhor casal. Amo ele, mas ultimamente tenho me sentido meio deslocada na relação. Eu tenho 21 anos e ele 30. Me sinto mais independente que ele, pois já tô há um tempo me organizando financeiramente pra morar sozinha. E ele ainda mora com os pais e é muito dependente da mãe pra fazeres, como passar roupa, lavar os calçados. Claro que ele é independente financeiramente, trabalha muito e é uma ótima pessoa. Tudo que eu peço, ele dá um jeito de fazer. Mas essa parte de depender demais da mãe é muito delicada. Já tentei iniciar essa conversa e ele parece não entender e continua dependendo dela pra todas as coisas. Sei que isso seria um problema se a gente morasse juntos. Eu não sou e nem quero ser a pessoa que lava e passa pra marmanjo, mesmo que ele se dedique por mim. Eu me dedico por ele também, mas em outros quesitos. Só que nisso eu me sinto pressionada, como se fosse uma obrigação que eu teria por ele fazer coisas que eu peço sem reclamar. Me sinto até mal às vezes, pois não custaria muito, mas eu não quero ter esse papel de mãe dele. Sinto que devo terminar, pois nem eu nem ele seríamos felizes num relacionamento com essa divergência. Me desgasta e não quero essa vida pra mim. Pode me dar um conselho, amigo? Agradeço por ler, Lu, admiro muito você. Beijos. Amor, eu acho que você tá certíssima em não fazer esse papel de mãe. Isso é uma coisa que eu tenho pavor no relacionamento. Ser a mãe do cara. Porque eu acabo que sempre pego esse papel, porque eu sou meio cuidadora, sabe? Então eu tenho essa tendência de cuidar das pessoas. E eu acho que, bom, tem 2 possibilidades. Primeiro que o foda é que você já tentou conversar com ele e não adiantou, né? Mas assim, gente, eu acho que não é necessariamente porque o cara depende da mãe pra tudo que ele vai depender de você pra tudo, contanto que você estipule esses limites. Por exemplo, o Gabriel, meu irmão que tá editando esse vídeo, a gente sempre cresceu com a minha mãe fazendo tudo pra gente. A gente foi mimado. Eu, Gabriel, meu irmão, a gente sempre foi mimado nesse quesito, sempre teve pessoas fazendo tudo lá na nossa casa, tudo. Então a gente sempre dependeu da nossa mãe. Mas quando a gente saiu de casa, a gente se virou. Tipo, eu não dependo de ninguém pra fazer minhas coisas e o Gá faz as coisas dele também. Ele faz as coisas dele com a Larissa, eles têm as regras dele lá. Eu sei que no começo não era assim. Ele e a Lari conversaram pra chegar num consenso. E aí chegaram num consenso e dá certo. Então eu acho que assim, tudo se resolve na base da conversa. Ele tem que entender que não é porque você faz as coisas pra ele que você precisa retribuir dessa maneira. Tipo, lavando as roupas dele, né? A gente... século 21, entendeu? Não dá. Então eu acho que se ele tá disposto a ter um relacionamento com você, a morar junto e tudo mais, ele tem que entender que você quer que as regras, que as tarefas sejam iguais, e não que ele tem que te ajudar na casa. Não é ajudar, porque ele vai morar na mesma casa que você, então ele tem que fazer as tarefas também. Eu acho que vocês têm que conversar. Eu acho que a única solução que eu vejo é realmente vocês conversando sobre isso e eles, tipo assim, e ele realmente falar, não, eu vou fazer. E aí, se você quiser arriscar, você vai e mora com ele, porque convivência, gente, só dá pra saber vivendo, tipo, morando com ele, que você vai saber se ele vai ser uma pessoa legal pra você morar ou não. E aí cabe a você querer arriscar ou não, sabe? Quanto que você gosta dele? Você gosta dele a ponto de querer arriscar e ver o que vai dar pra vocês morarem juntos? Porque eu particularmente também me preocuparia com isso, porque eu gosto de pessoas que se viram, entendeu? Eu gosto de gente que se vira, eu não gosto de ter que ficar pedindo todas as coisas, e principalmente eu não gosto de pessoas... Ai, gente, esse negócio de homem ficar querendo que você lave as roupas, lava tudo deles, aí pra mim não dá. Então eu acho que você tem que deixar isso bem claro. Se você vê que ele não tem interesse e você acha que ele vai continuar desse jeito, aí eu acho que a melhor coisa é você terminar mesmo, sinceramente. Porque, cara, eu entendo você. De verdade. Eu não conseguiria viver com alguém assim. Isso ia me dar um estresse absurdo. Tipo, muito grande mesmo. E eu, hoje em dia, eu me coloco em primeiro lugar, sabe, gente? Eu vejo o que eu quero. E aí, se a pessoa quiser as mesmas coisas que eu, ótimo. A gente namora, casa, tem 2 filhos e um cachorro. Se a pessoa não quer as mesmas coisas que eu, se a gente é muito diferente, eu já não tenho mais essa de tipo, ai, não, mas o amor vence tudo, gente. O amor não vence tudo, não. Pra mim, quanto mais velha eu tô ficando, mais eu percebo que o que é importante mesmo é você
ser, você ter o mesmo estilo de vida da pessoa é muito importante, os mesmos gostos, assim, parecidos, e vocês se entenderem e uma pessoa amar a outra a ponto de entender o que é importante pra ela, respeitar e fazer também, sabe? Porque muitas vezes no relacionamento a gente tem que fazer coisas que a gente não quer. Mas a vida é assim, sabe? Se for pra você fazer só o que você quer, aí você fica sozinha, né? Que aí não dá. Então vamos para o próximo. Oi, Lu, tudo bom? Meu e-mail não é especificamente sobre algum problema como o da maioria. É um sentimento meu que eu queria ouvir o que você tem pra falar sobre e se você já se sentiu assim. A questão é, às vezes, quando estou com um grupo grande, alguns amigos e outros colegas, por exemplo, prefiro ficar mais na minha porque sinto que não sou querida por todos, mesmo sabendo que não tem nada contra mim. Prefiro ficar calada porque acho que não querem escutar o que eu tenho a dizer. Não sei se deu pra entender, mas é um sentimento de estar sobrando mesmo. Beijos e amo seu trabalho. Cara, esses dias a minha psicóloga me deu um exercício que era o seguinte, que eu até acho que você devia fazer. Eu sempre tive essa sensação. Eu sempre me senti inadequada. Sempre. Eu sempre me senti uma pessoa não querida. Eu sempre achei que as pessoas não queriam estar ao meu redor. Eu sempre achei que as pessoas não gostavam de mim. Essa era a visão que eu tinha das pessoas comigo. Então, eu acabei ficando muito tempo na minha. Teve épocas que eu não tive amigos, que eu me afastei de todo mundo porque eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que elas falavam mal de mim. E algumas falavam mesmo, que é normal. As pessoas, né, falam. Mas, depois de um tempo e depois dessa tarefa que a minha psicóloga me passou, que ela falou pra eu... Um dia eu tava falando com ela, falando, ai, cara, eu sou assim porque eu não quero tratar as pessoas como elas me tratavam. Falei isso pra ela. Ela falou, então faz assim, Lu, escreve, porque ela sabe que eu gosto muito de escrever. Como que as pessoas te tratavam? Eu quero saber como as pessoas te tratavam. E aí, um belo dia, que foi, no caso, antes de ontem, eu falei, eu tava inspirada, falei, vou escrever, então, como que as pessoas me tratavam. E aí, comecei a falar do meu pai, da minha mãe, tipo, no computador mesmo, pra mim mesma. Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas amigas, dos meus namorados. E aí, a hora que eu terminei de escrever, eu olhei e eu percebi que todo mundo sempre me tratou bem. Claro que não, teve algumas pessoas que não me trataram bem, alguns namorados, enfim, etc. Mas a maioria das pessoas que na minha cabeça eu tinha, não sei porquê, achava que elas me tratavam mal, na verdade elas nunca me trataram mal. Na verdade, eu me tratava mal. Eu vou até ler um pedacinho, isso aqui é íntimo, hein, gente? Vocês verem como eu amo vocês, tá? Eu amo vocês mesmo, porque eu vou até ler. Qual foi a conclusão que eu cheguei depois de escrever tudo? Eu fui escrevendo. Ah, porque fulana me tratava assim, porque não sei quem me tratava assim, porque não sei quem era assim, e eu me sentia dessa maneira. E no fim da carta pra mim mesma, que eu escrevi assim, ó, talvez não seja sobre como as pessoas me trataram até hoje, e sim sobre como eu me tratei a vida inteira. Porque muitas vezes, quando a gente tem essa impressão, esse sentimento, essa sensação de que a gente é inadequada, de que as pessoas não gostam da gente, de que as pessoas não querem ouvir o que a gente tem pra falar, ou de que a gente não é interessante, de que ninguém quer ser nosso amigo. Muitas vezes, quando a gente tem essa sensação, sem nenhum indício de que realmente é isso, é porque a gente acredita nisso. É porque a gente acha isso sobre nós mesmos. Então, na verdade, esse meu sentimento de me achar inadequada, de achar que as pessoas me tratavam mal e não gostavam de mim, é porque eu, a minha vida inteira, me tratei mal. Eu, a minha vida inteira, não gostei de quem eu era. Eu, a minha vida inteira, fiquei querendo ser outra pessoa porque eu achava que eu não era uma pessoa legal. Eu queria ser todas as pessoas, menos eu. Porque eu não gostava de mim mesma. Eu não gostava de quem eu era. Eu não me aceitava. Então, na minha cabeça, as pessoas não me aceitavam. Na minha cabeça, as pessoas não gostavam de quem eu era. Quando, na verdade, do que se tratava sempre, era a minha visão sobre mim mesma. E depois que eu percebi isso, que eu comecei, né, fazer, né, de novo, isso tudo foi terapia, tá, gente? Depois que eu percebi isso, que não era sobre... Eu percebi isso recentemente, tá? Não era sobre como as pessoas me olhavam, me tratavam e se elas gostavam ou não de mim. Era sobre eu não gostar de mim. Eu me tratar mal. Eu ficar falando coisas horríveis pra mim mesmo o tempo inteiro. Achando que eu era chata, que eu era inadequada, que as pessoas não gostavam de mim, que não gostavam da minha voz, que não gostavam do meu jeito. Então, quando eu percebi isso, tudo mudou ao meu redor. Porque hoje, eu não posso falar assim pra vocês o que vai mudar na minha vida no futuro, porque eu acabei de descobrir, né? Não faz tanto tempo. Mas hoje eu vejo que a gente cria coisas na nossa cabeça, sabe? Muitas vezes a gente cria coisas na nossa cabeça porque a gente acredita, às vezes, em coisas que aconteceram na nossa infância e a gente acha que aquelas coisas vão definir a gente pra sempre. Ou a gente acredita naquilo tudo que a gente fala sobre nós mesmas e acaba achando que as pessoas acham isso também, toma aquilo como verdade absoluta. E aí eu acho que você podia se perguntar assim: essas coisas que você acha sobre você, que você fala pra você mesmo, tipo, as pessoas não vão ouvir o que eu tenho não querem ouvir o que eu tenho pra dizer, eu não sou querida. Você falaria isso pra uma pessoa que você ama? Tipo assim, você é chata, você não é querida, seus amigos não gostam de você, ninguém quer ouvir o que você tem pra falar. Você falaria isso pra uma pessoa que você ama? Quando
quando eu fiz essa pergunta pra mim mesma e eu percebi que era não, e aí eu falei, então por que eu falo isso pra mim mesma o tempo inteiro? Às vezes a gente fica falando pra nós mesmas coisas muito ruins sobre nós. A gente é muito cruel muitas vezes com a gente, sabe? Não é uma coisa consciente. Eu não sabia que eu falava essas coisas pra mim conscientemente, tipo, mas eu falava. Eu pensava isso o tempo inteiro. Eu achava que eu era inadequada e que ninguém gostava de mim. E aí eu ficava repetindo tanto isso pra mim mesma dentro da minha cabeça que eu comecei a achar que todo mundo, que as pessoas realmente achavam isso de mim, quando na verdade era eu mesma. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Inclusive, eu espero que eu tenha ajudado todas vocês. Agora esse quadro aqui tá no Spotify, tá? Eu vou deixar o link aqui desse podcast. Eu tô postando os mesmos vídeos que eu posto aqui, eu posto lá, pra quem quiser ouvir por lá, né, fazendo outras coisas. E eu acho que talvez eu crie episódios inéditos também pra lá. Vamos ver se vocês gostarem da ideia. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!